Shalom, shalom, glória a Deus, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito. O Senhor é o nosso legislador fiel. O Senhor não veio revogar a lei, mas veio por ordem sobre ela. Veio trazer o cumprimento da lei para todos nós. Essa terceira semana, Pai, onde nós estamos rumo às 7 semanas de Yom Teruah. Existe uma convocação para nós, como filhos, nós, como igreja, para se achegar ao Senhor, à festa de tabernáculos, ao casamento. Ô Senhor, nos alinhe, fala conosco, para que sejamos completamente alinhados, céus e terra, no Senhor. Que hoje o espírito do conhecimento seja o aquele que vai nos ensinar, o professor, né? Que vai nos ensinar aquilo que nós precisamos aprender do Senhor, que é humilde e manso de coração. Fala conosco através dessa palavra que nós te pedimos, em um nome de Jesus. E assim seja, amém? E amém, amém, queridos, em nome de Jesus. Vamos à nossa palavra, né, de hoje, em nome de Jesus. E a nossa palavra de hoje está em Mateus, capítulo 5. Quando o Senhor estava ali nas bem-aventuranças, o monte das bem-aventuranças, o Senhor estava firmando os votos do pacto da nova aliança, né? Então o Senhor deu coisas maravilhosas ali naquele monte, né? O sermão do monte das bem-aventuranças. Estava fazendo um convite para que eles aceitassem o Senhor e que houvessem o arrependimento. Quando a gente olha para o Senhor Jesus, ele não é somente o Senhor das nossas vidas, ele é o amor que se entregou por nós e nós precisamos reverenciar, nós precisamos, queridos, amar essa ideia comprada na cruz e nós precisamos entender quem nós somos nele. Não há vida fora do Senhor, não há. As pessoas podem dizer, olha, eu estou vivendo, eu estou fazendo tudo o que eu tenho que fazer, mas não há vida fora dele, não existe. E esses votos do Pacto da Nova Aliança, aqui no Sermão das Montanhas, né? É muito interessante porque havia uma multidão ali se aproximando e querendo ouvir a palavra do Senhor. Então, olha só, vendo Jesus, as multidões subiu ao monte, como se assentasse, e aproximaram-se os discípulos. E ele passou a ensinar, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque virão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas e viveram antes de vós. Então, queridos, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós compramos essa ideia, nós carregamos conosco
tudo aquilo que o Senhor Jesus sofreu, porque nós passamos a ser semelhantes a eles e nós somos tidos como carta vivas do Senhor. Nós testemunhamos a pessoa do Senhor Jesus. Não tem como nós não aceitarmos o Senhor Jesus e não testemunharmos a presença dele. Isso é inevitável. Então o Senhor falou assim: olha, se alegre. Ele viu uma multidão ali que queria ouvir a palavra, né? E ele falou: olha, se alegre, né? Sejam humildes. Se você estiver chorando, vocês vão ser consolados. Sejam mansos, né? Se você tem fome e sede de justiça, você vai ser alimentado. Seja misericordioso, limpo de coração, pacificador, promova a paz. E todas essas bem-aventuranças que o Senhor colocou, é para que o reino do Senhor se cumprisse. E isso, queridos, tinha que acontecer para que se cumprisse a justiça de Deus de Apocalipse 20, né? Então, a promessa fiel e verdadeira do galardão eterno é suficiente para o cristão aceitar os maiores desafios para cumprir o seu propósito e chamado. Nós queremos ter uma missão, nós queremos cumprir o nosso propósito, nós queremos cumprir um chamado, nós queremos continuar o trabalho do Senhor, nós vamos passar por tudo isso. Mas se nós estivermos passando por tudo isso, se eu estiver sofrendo perseguição, se eu estiver chorando, se eu estiver sendo injuriado, se eu estiver sendo maltratado, se eu estiver em acusação, mas pelo nome do Senhor, por causa do nome do Senhor, queridos, então, você é bem-aventurado, você tem as bem-aventuranças sobre você. E o Senhor diz assim, olha, e ele foi ensinando para os discípulos sobre o sol da terra, sobre a luz do mundo. 17. Não penseis que eu vim revogar a ordem. Então, o que é a lei? A ordem. Se Jesus é o legislador, todas as vezes que Jesus entra na nossa vida, entra na nossa casa, entra nas nossas finanças, entra nos nossos negócios, ele entra com essa premissa de pôr ordem. Então, ele é a ordem. Olha, não penseis que eu vim revogar a lei, que é a ordem, ou os profetas, a profecia. Então, Jesus, ele não veio revogar nem a ordem, nem a profecia. Mas eu vim para cumprir. Então, eu sou a lei, a ordem, e eu sou a profecia, a voz profética, a palavra profética. Então, nós precisamos, queridos, ter a palavra profética. Isso é muito importante. Nós precisamos ter uma visão profética, uma palavra profética. O que é o profético? É viver pela fé. Então, eu creio pela fé, tudo isso que o Senhor falou aqui, tudo que o Senhor deixou escrito é a verdade da minha vida. 18. Porque em verdade eu vos digo que até o céu e a terra podem passar, mas nem um tio, um i ou um tio jamais passará, né? Que é aquela letra Yod, que representa o próprio Yeshua, né? Então, essas palavras não vão passar até, jamais passará a lei, a ordem, até que se cumpra. Porque Jesus, queridos, ele veio fazer com que a ordem fosse estabelecida através do amor. Porque o que estava acontecendo? Bom, Moisés, no monte, recebeu os 10 mandamentos, e ele veio como uma ordem. Lembra que nós aprendemos isso na quarta-feira? Essa ordem veio como um cumprimento para que todos aqueles. Vamos dar uma olhadinha na palavra de quarta-feira? De terça. Olha, a lei. Eu acho que foi segunda-feira. Não, foi na terça mesmo. Código moral. Isso. Aliança do Sinai. Lembra? Então, o que Moisés veio trazer ali? A aliança do Sinai veio trazer o quê? Ela veio trazer uma conduta moral.
Outrora eles precisavam de ordem, de regras, porque eles saíram lá do Egito, era uma mistura, né, toda, e lá não tinha regras, né? Então eles serviam vários deuses, e quando eles saíram de lá, foi necessário vir a aliança do Sinai, que eram os 10 mandamentos. E aí que, quando o Senhor Jesus veio para colocar a ordem novamente na desordem que estava, né, os fariseus começaram a bater em cima do Senhor Jesus. E eles acharam assim, esse daí é um agitador qualquer, né? Ele levanta multidões, multidões seguem ele, e ele é um agitador. E aí eles começaram a brigar ali, querer se impor, tal, né? Os fariseus. E o Senhor falou assim: olha, não, eu não sou um agitador, eu vim fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Ah, quem é você? Você é Deus? Não. Eles estavam esperando um Deus, um rei montado, né? Num reino, num trono, né? Não um homem que veio, quem é você, né? Você é ali de Belém, da Galileia, quem é você, o Nazareno? Não, seu filho do Zé. Oh, Jesus. Eles estavam tão cegos na religião, queridos, que eles jamais poderiam perceber. E somente aqueles que eram quebrantados de coração é que perceberam a profecia daquele que estava por vir e de Isaías. Olha que importante, porque quando o Senhor Jesus entrou no templo e ele foi ler, que ele teve a oportunidade, ele concedeu, porque não era uma oportunidade, né? Na verdade, não era você chegar ali na sinagoga, eu vou chegar aqui e vou ouvir uma palavra, vou pregar. Não, eles tinham que dar uma oferta para entrar lá. E Jesus, por isso que Jesus recebia as ofertas, aonde ele estava ministrando, eles ganhavam as ofertas, um guardava lá para ele, porque ele tinha que pagar para entrar lá. Era assim, para dar uma palavra, e foi aonde que ele abriu Isaías, né? Que testificou na pessoa dele, ele falou, hoje cumpriu a profecia. Então, as pessoas que já estavam ouvindo, porque quem ouvia lá dentro, às vezes ia falando para fora, então eles sabiam. Então, o povo que era quebrantado de coração, eles sabiam quem era Jesus. E eles perceberam os sinais, porque Jesus fazia sinais e milagres que eram importantes, que ninguém poderia fazer se ele não fosse Deus. E eles creram pela fé, e isso foi lhes imputado por justiça. Todas as vezes que nós olhamos com essa mesma visão, acreditando naquilo que está sendo liberado, isso, queridos, nos é imputado por justiça. Então o Senhor falou: olha, eu não vim revogar a ordem, eu vim fazer com que ela se cumpra, mostrando para vocês que é necessário. Então, quando o povo saiu do Egito, o perdão chegou para eles. O Senhor falou: olha, vocês passaram por tudo que vocês passaram, vocês viveram tudo que vocês tiveram que viver. Nós vimos isso na segunda-feira. Agora, vocês vão receber o perdão. E o perdão é a saída. Saiam. Então, todas as vezes que você está numa situação e o Senhor proporciona uma saída, queridos, significa que o perdão chegou. Então, o perdão chegou de novo para aquele povo com a saída da escravidão do Egito. E no Sinai, eles receberam o quê? Aliança moral, os 10 mandamentos, 5 livros, 10 mandamentos e uma pequena nação. Modelo de organização política. Jesus, queridos, veio estabelecer um reino político, um reino dos céus, aonde tem legislação, aonde tem lei. Olha, às vezes a pessoa chega na igreja e fala assim: que bom aceitar Jesus, que legal, agora eu sou de Jesus. Queridos, não. Junto com Jesus vem uma legislação, né? Aonde que está a nossa legislação? Hã? Aqui. A minha já está bem usada.
Aqui está a nossa legislação. Então, você vai lá no Tribunal de Justiça, os alunos de direito lá na faculdade passam, né, carregando aquele negócio grosso assim, né? Eu também, eu também entro lá na faculdade, né? Olha que humilde. Ah, vou lá com o meu carregando pesado também. E o Senhor Jesus falou: olha, o quê? Eu também tenho, gente. Aqui minha legislação é essa. Essa aqui, ó. Tudo que nós precisamos está aqui, dentro dessas regras. Aqui há regras de vida, de saúde, de como cuidar de família, de como ter saúde, de como prosperar. Tudo está aqui. Né? De como crescer, de como fazermos o reino do Senhor e sua justiça, como manifestarmos o seu amor. Tudo está aqui. Então, no Sinai, eles ganharam com a lei da conduta, né? Lá, saindo o perdão foi manifesto, eles saíram do Egito, e com essa saída, queridos, eles receberam o perdão, o arrependimento, e no Sinai ganharam 5 livros, que é o Pentateuco, 10 mandamentos e uma pequena nação. Israel. Um modelo de organização política. Bom, apesar de parecer que o homem faz tanta confusão no mundo, mas tanta confusão no mundo, nós temos um Deus. Esse Deus, Yeshua, o nosso Senhor, ele é um advogado, né? É um advogado, ele é um legislador fiel, ele é a justiça, a paz e a alegria. Tudo isso está dentro de um único Deus. Então, Jesus nos diz quem nós somos, para que nós somos criados, qual é o nosso propósito, por que nós devemos ser transformados. O fruto do ódio, né? Ele trouxe o quê? Um caos. Foi aquele veneno da serpente. Contaminou todos os homens se fermentam, todas as vezes que eles se fermentam, eles sentem raiva. Toda vez que sente raiva, o Senhor fala, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira, e os homens vão cultivando raiva, vão cultivando, né? E a vingança nunca é plena, mata a alma, envenena. Então, esse fruto, ele faz um caos, ele torna um caos, destruição. E todos esses homens que continuam, mesmo sendo do Senhor, não buscam arrependimento, não buscam se arrependerem, né? O que acontece com eles? Eles vão fazer um mau uso da legislação do Senhor, porque outrora está lá na pessoa. Então, fazendo esse mau uso dessa autoridade que o Senhor deu, eles vão acabar pagando um alto preço. Preço de ignorância, preço de perda, preço de sonho que o Senhor tinha e que se põe a perder. Então, quando o Senhor nos confiou uma autoridade, nós devemos cultivá-la com propriedade, perseverança e muito temor. E por isso que o Senhor Jesus falou: olha, vocês estão enganados. Ó, 5:17, eu não vim revogar a ordem, que é a lei, e nem a profecia, né, a palavra profética. Eu vim para fazer com que isso se cumpra, mas em amor. Porque lá no Sinai, essas regras, elas se tornaram uma conduta moral. E vocês achavam que tinham que fazer por obrigação. Agora não. Vocês fazem por meu amor. É diferente. E ele disse assim: olha, aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, nós precisamos continuar, porque, queridos, o Senhor fez uma eleição. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles se reuniram e elegeram-nos. Nós somos a geração eleita, sacerdócio real, povo santo, é povo adquirido pelo sangue da cruz. O sangue inocente, derramado.
Então, nós temos que continuar divulgando que o reino do Senhor e a justiça dele precisam se cumprir. 20. Porque eu vos digo que a vossa justiça não exceder em muito ao dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. O que nós temos que fazer, queridos? Continuar manifestando aquilo que o Senhor quer. Nós devemos perdoar, não devemos inflamar, não devemos deixar o sol se pôr, passar muito tempo em cima da nossa ira. Mateus 22. E os discípulos estavam ali procurando, né? Senhor, não dá para resumir, não, 10 é muito. Ele falou: olha, dá sim. Mateus 22, 34. Ó, entretanto, os fariseus, sabendo que fizeram calar os saduceus, reuniram-se num conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Chamar. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos dependem toda a lei e toda a profecia. Então, se eu conseguir amar a Deus sobre toda a situação que aconteceu na minha vida, não importa, fui acusado, fui injuriado, fui caluniado, fui derrubado, não importa. Chore, busque o Senhor, vai para os pés da cruz, coloca as suas motivações diante de Deus. Ele é um advogado fiel. Se a sua causa for legítima, Isaías 43, apresente as suas razões para que eu possa justificá-las. Se as suas causas forem legítimas e você for absolvido, né? Glória a Deus. Se a sua causa não for justa e você não for absolvido, aprenda com o erro. Porque o erro, querido, ele é um momento de você aprender com ele. Não despreze nada que você passa no Senhor. Porque tudo é para o nosso crescimento e amadurecimento. Agora, continue amando o próximo como a ti mesmo. Porque o próximo, outrora, foi envenenado pelo fruto do ódio, o veneno da serpente. E aí, queridos, quando a pessoa está envenenada, ela não consegue ver mais nada além das suas próprias motivações. Isaías fala sobre o trapo da imundície. É bem interessante, porque é o que a gente chama de justiça própria, né? A justiça própria, eu vou pegar o capítulo certinho. Isaías 64. Muitas vezes nós queremos fazer a nossa justiça própria e ela não serve para nada. Não serve, queridos. Não adianta a gente ficar querendo brigar com o nosso irmão. Nós estamos perdendo tempo. Eu vou até começar um trabalho dos meninos e eles sobre tempo de vida e qualidade de vida. Isaías 64. Ó, se fendesse os céus e descesse, se os montes tremessem na tua presença,
como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome, os teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença. Quando fizesse coisas terríveis que não esperávamos, descesse os montes e tremessem à sua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então você não precisa fazer. Deixa que o Senhor trabalhe. Se você é do Senhor, ele vai trabalhar em seu favor. Não precisa você atacar, injuriar, querer justiça, eu vou matar. Não adianta, queridos, porque é o Senhor quem vai fazer. 5. Sais ao encontro daquele com alegria, pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que iraste porque pecamos. Por muito pouco tempo temos pecado e havemos de ser salvos? Mas todos nós somos como um imundo e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. Todos nós murchamos como folha e como as nossas iniquidades, como o vento que nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consome por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, e nós somos o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós, obras das suas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo, e as suas santas cidades tornaram-se em deserto. Sião em ermo, Jerusalém está assolada, e o nosso templo santo e glorioso, em que os nossos pais te louvaram, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Conter-te-ias tu ainda, ó Senhor, sobre essas calamidades? Ficarias calado ou nos afligiria de sobremaneira? Então, o que nós precisamos fazer? Deixar que o Senhor justifique todas as coisas. Deixe que o nosso advogado fiel, o nosso legislador, ele sim, ele põe ordem. Somente encha da tua presença, abasteça do teu amor. Deixa que o Senhor julgue todas as coisas. Não paguemos com preço de ignorância, nem de perda, e nem colocamos os nossos sonhos a perder, porque ele é fiel em tudo o que faz. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos pela tua bondade, o Senhor é o legislador fiel, nosso advogado santo e justo. Ah, Senhor, o Senhor não veio, Senhor, revogar, anular a ordem e nem a profecia. Precisamos, Senhor, de ordem e profecia. Nós, como igrejas do Senhor, estamos, Senhor, nessas semanas. Pai, quero fechar essa terceira semana, Pai, glorificando o teu santo nome, Deus de Israel, que nos deu 5 livros, 10 mandamentos e uma pequena nação como modelo de organização política no Sinai. E o Senhor não revogou isso, o Senhor continua fazendo a sua boa obra. Nos livra de nós mesmos, nos livra, Senhor, do fruto do ódio, do caos. Ah, Senhor, nos perdoa, Senhor, por fazer mau uso da sua autoridade, autoridade que o Senhor nos deu. Nos perdoa, Senhor. Nos limpa, Senhor. Nos purifica. As águas que curam, que saram, que restauram. O fogo dos 7 Espíritos do Senhor que nos limpa, Senhor, da nossa maldade. Meu Deus, nessas semanas, Pai, que nós estamos caminhando a Yom Teruah, nós queremos, Senhor, agradar o amado das nossas almas, o Senhor Jesus. Pai, que nós possamos ser mensageiros do seu amor, levando, Senhor, como pequenas luzes, pequenos cristos, a tua verdade para todos aqueles que precisam. Nós queremos ser um único motivo, como ter o Senhor como único motivo nas nossas vidas, porque o Senhor pagou um alto preço por nossas vidas caídas.
que éramos incapazes de suportar tanta frustração que nos são impostas todos os dias. Por isso o Senhor veio como um homem, como diz em 1 João 4, que o Senhor veio como um homem para suportar e nos dar um modelo. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Pai, em nome de Jesus, quero encerrar essa terceira semana, glorificando o teu santo nome e dizendo: ora, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor. Venha nos trazer, Pai, mais vida e força. E assim como os discípulos pediram em Lucas 17, aumenta nosso nível de fé, para que nós possamos continuar testemunhando suas verdades, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham um final de semana maravilhoso na presença do Senhor, que vocês tenham vitórias abundantes, que a graça do nosso Deus alcance cada um de vocês, que vocês recebam das santas misericórdias, que vocês entram no Shabat cheio de vitórias e bênçãos. Em nome de Jesus, você que vai chegar na sua casa ministerial, você faça a sua oferta ali de amor ao Senhor. Leve, seja bênção, seja shalom para sua casa ministerial, para o seu pastor, para os seus irmãos, em nome de Jesus. E acenda as luzes do Shabat, declarando: Senhor Yeshua, nossa luz, o nosso legislador fiel, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe cada um de vocês e vamos caminhando para a quarta semana, em nome de Jesus. Shalom, shalom.